De pé para a leitura, Mateus capítulo 5, do verso 14 até o 16, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Vamos ler novamente o verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nessa noite nós possamos sair daqui transformados, modificados e cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra possa falar conosco profundamente. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero começar esse sermão com uma frase, e o título dessa mensagem é: Eu sou uma lâmpada de Deus. Eu sou uma lâmpada de Deus. E eu quero começar essa meditação com uma frase, queria que vocês prestassem atenção nessa frase. Quanto mais somos, menos somos. Quanto mais somos, menos somos. Se botar no singular, quanto mais sou, menos sou. O verso 15, que nós acabamos de ler agora, às vezes, meus irmãos, foge à nossa compreensão. De repente, uma pessoa mais jovem vai ler esse verso 15 aqui e não vai entender algumas coisas. O texto diz: nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. E precisamos trazer à luz algumas palavras que aqui tem nesse versículo. A primeira palavra que eu quero trazer é a palavra alqueire. A palavra alqueire, da tradução para o grego para o português, a palavra é alqueire mesmo, mas de repente algumas pessoas confundem com alqueire de terra, com uma medida de comprimento agrário, né? Mas alqueire também é algum móvel, alguma coisa que se coloca como aparador no Israel antigo, no judaísmo do primeiro século. Por isso algumas versões traduzem a palavra alqueire como mesa, como cesto. Eles usam de subterfúgio um elemento da nossa atualidade para tentar explicar o que é esse alqueire. Mas também temos uma outra palavra que é usada aqui, que é a palavra candeia. A palavra candeia, literalmente, é uma lâmpada antiga. Se nós usarmos um termo mais moderno, uma lamparina. Uma lamparina que é utilizada em lugares onde não tem energia elétrica. E Cristo, meus irmãos, nesse versículo nos compara a uma lâmpada, nos compara a uma candeia, nos compara a uma lamparina. Meus irmãos, ele faz essa comparação, e quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, uma candeia não pode ficar oculta, uma candeia não pode ficar escondida, porque senão não cumpre esse papel. A candeia não cumpre o objetivo, mas ela deve ficar aonde todos sejam beneficiados pela sua iluminação. Não há razão de acender uma lamparina e encobri-la, escondê-la, colocar um cesto em cima dela. Mas, meus irmãos, para a lâmpada beneficiar aqueles que estão no ambiente, não basta apenas estar aparente em algum lugar. Para uma lâmpada beneficiar um ambiente, para a lamparina beneficiar uma área,
ela precisa funcionar. Se ela não funcionar, não cabe e ela não serve para aquilo que está sendo proposto. A lâmpada precisa estar acesa primeiro, antes de você colocar no velador, antes de você colocar em cima de algum lugar que possa iluminar as pessoas que estão dentro de uma casa. Se ela não estiver ligada, nós podemos colocar ela em qualquer lugar. Podemos colocar acima da mesa, embaixo do cesto, em cima do cesto, numa prateleira, dentro de uma gaveta. Se ela não estiver acesa, ela não cumpre esse papel. Ele não tem esse objetivo. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós precisamos olhar com muito carinho e termos o olhar daqueles primeiros leitores da Bíblia, aquelas primeiras pessoas que estavam lá no monte e ouviram essas palavras de Jesus. Hoje em dia, nós estamos acostumados a ir no interruptor, dar um clique, dar um toque e ligar a luz. Hoje em dia, em algumas casas, basta um comando de voz, acenda a luz é acesa, desliga a luz, liga o som, desliga o som e está acesa. Estamos habituados na nossa modernidade a ter um bocal, a ter uma lâmpada, e agora de LED, a ter cabos elétricos, a ter interruptores. Mas quando nós precisamos de luz dentro de um ambiente, nós vamos até o interruptor e com apenas um toque nós ligamos. E ainda existem aquelas pessoas dentro de casa que sabem perfeitamente ligar o interruptor, mas tem uma dificuldade para desligar o interruptor. Tem uma dificuldade, nós que somos de elétrica, né? Cadê o Berlan? Né, o Berlan? Nós que somos de elétrica, arrepia a espinha dorsal todinha, né? Mas não foi sempre assim, não foi sempre assim. Pouco tempo atrás, a iluminação era feita com lamparina, e ainda hoje existem muitos lugares que a iluminação é feita com lamparina. Na época de Jesus, a lamparina era chamada de lâmpada, do hebraico neer, lâmpada, a tradução, era um utensílio de barro que era colocado no velador para poder gerar iluminação nas noites e aquecer um pouco as pessoas que estão em volta. O velador, meus irmãos, é um móvel próprio que evitava se queimar se ela tombasse, se acontecesse alguma coisa. Uma vez que a lâmpada era feita de barro, ela poderia, com alguma coisa, com alguma facilidade, quebrar. E ao quebrar essa lâmpada, meus irmãos, ela tinha que ter um móvel próprio que não pegasse fogo. E, meus irmãos, para uma lâmpada se funcionar na época de Jesus Cristo, era necessário duas coisas. Precisava que essa lâmpada tivesse duas coisas nela. E essas duas coisas, meus irmãos, eram fundamentais para um bom funcionamento da lâmpada. Sem essas duas coisas, a lâmpada não funcionaria e não acenderia de jeito nenhum. Não importa o que a pessoa fizesse em casa, não importa o que ele tentasse fazer, a lâmpada não funcionaria naquele ambiente. A lâmpada ou a lamparina ficaria apagada a noite toda. E assim, meus irmãos, as pessoas não eram beneficiadas pela iluminação daquela lâmpada, porque faltava uma das duas características que eram necessárias para essa lâmpada. E quando nós olhamos para esse texto, para esse versículo, o nosso Senhor Jesus Cristo compara a candeia a nós. Ele nos compara à candeia e nos faz com isso, meus irmãos, que nós tenhamos que olhar com muito carinho mesmo, sobre como era uma lâmpada no primeiro século. Prestar atenção nos detalhes dela e assim identificar o que o Senhor está querendo dizer para nós quando Ele nos chama de uma lâmpada, de uma candeia. Entender aquilo que é essencial para uma lamparina, porque o que é essencial para uma lamparina também é para nós que estamos aqui hoje, que estamos meditando nesse texto. Por isso nós temos que dar atenção a esses componentes
E nessa noite, meus irmãos, convidamos a vocês, a todos que estão aqui nessa noite, você que está em casa, a dedicar a atenção a esses dois elementos que existe numa candeia, numa lamparina, numa lâmpada antiga. Só assim, meus irmãos, a sua lâmpada, a lâmpada que é você que é a lâmpada do Senhor, permanecerá acesa e funcionando na presença de Deus. O primeiro elemento que nós encontramos em uma lâmpada no primeiro século é que uma lâmpada ela precisa de azeite para funcionar. Uma lâmpada necessita de azeite para funcionar. Meus irmãos, o azeite é algo absolutamente essencial para o funcionamento de uma lâmpada. É imprescindível que uma lâmpada tenha azeite para que ela possa funcionar. Uma casa não era iluminada se dentro da lâmpada a pessoa não colocasse o azeite. E você pode procurar depois na internet, digitar como é uma lâmpada no tempo de Jesus, que vai aparecer a foto de uma. O azeite precisava estar lá. Uma lâmpada, meus irmãos, não iluminava nada se o azeite estivesse ausente. Se a candeia estivesse com pouco azeite dentro dela, ela não teria condição de passar a noite toda acesa e ela apagaria no meio da noite. Não sustenta, não ia conseguir segurar a chama, não pode iluminar os móveis, as pessoas, o ambiente, os obstáculos, se o azeite que estivesse dentro da candeia fosse pouco, ia durar pouco tempo. Tentar passar uma noite com pouco azeite, certamente fracassará essa pessoa, certamente fracassará. Quando nós olhamos mais à frente no Novo Testamento, nos Evangelhos, o nosso Senhor Jesus Cristo vai trazer a parábola para nós, a parábola das 10 virgens, e ali vai dizer que 5 eram prudentes, 5 tinham azeite, e 5 eram loucas, 5 não tinham azeite suficiente, o azeite delas não eram bastante, 5 aguardavam prudentemente o retorno do noivo, 5 não consideraram o retorno do noivo e tinham pouco azeite na sua lâmpada, tinham pouco azeite na sua lamparina, e a Bíblia vai dizer que as 5 loucas, que as lâmpadas das 5 loucas apagaram, não sustentaram, porque o azeite era pouco, e elas não conseguiram manter a chama acesa. Meus irmãos, para uma lâmpada funcionar, necessita de azeite nela. Jamais, meus irmãos, jamais poderemos funcionar como luzes do nosso Senhor Jesus Cristo, como luz no mundo, se não tivermos azeite na nossa vida. Precisamos ter azeite na nossa vida, e quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, o azeite simboliza a unção de Deus sobre nós, o azeite simboliza ser cheio do Espírito Santo, o azeite simboliza viver na plenitude do Espírito Santo, e se nós não vivemos na plenitude do Espírito Santo, se o Espírito Santo não move a nossa vida, o nosso azeite está baixo. Nós só seremos luz do mundo, meus irmãos, na medida que a luz do mundo, que é Cristo Jesus, estiver em nossas vidas. E assim nós teremos azeite para poder acender a candeia. Hoje, que é noite de ceia, noite de celebração, meus irmãos, é um momento de chegarmos à presença do Senhor e pedir que Ele derrame azeite sobre as nossas vidas, de chegar à presença do nosso Deus e falar: Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Santo Espírito, eu preciso estar pleno do Teu Santo Espírito. Meus irmãos, nós precisamos estar em plena comunhão com Deus, e ter azeite na nossa lâmpada é estarmos na presença do Senhor, sermos servos do Senhor, é gozarmos e nos alegrarmos, porque o Espírito Santo está na nossa vida. E a ceia, meus irmãos, é esse momento, a Santa Ceia, é esse momento glorioso que o Senhor abre o nosso mês. Nós começamos a nossa jornada do mês, trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, exercendo a comunhão dos irmãos,
e colocando a nossa vida diante do Senhor e falando: Senhor, encha-me nessa noite, encha-me nessa noite. Meus irmãos, eu não sei como que está a sua lâmpada nessa noite, não sei como que você veio até aqui, não sei como você está em casa. De repente você chega e fala o seguinte: pastor, eu oro há tanto tempo, eu oro e não sinto nada, eu não consigo mais sentir aquilo que eu sentia outrora, o meu coração está vazio, o meu coração está triste, desamparado, eu ajoelho e não consigo dizer uma só palavra. Mas esse é o dia, esse é o momento que o Senhor reserva para nós, para que nós possamos entrar na presença do Senhor e ser cheio do seu Santo Espírito. Em Efésios 5,18, eu gostaria que projetasse ali. E diz assim: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, nós carecemos de ser cheio do Espírito Santo. Nós carecemos de ser íntimos do Senhor. Nós carecemos de, quando entramos na presença dEle, nós possamos sentir, saber e entender que Ele está conosco, que a nossa lâmpada está cheia de azeite. Só assim, meus irmãos, podemos compreender, como Paulo vai dizer ainda em Efésios, nós compreenderemos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, porque nós estamos cheios da presença dEle em nossas vidas. Paulo recomenda à igreja de Éfeso para ser cheios, não ficar cheios de vinho, que traz dissolução, mas ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos que conhecer intimamente, nós temos que conhecer profundamente a presença de Deus em nossas vidas. Só assim nós seremos fortalecidos no Senhor. Só assim, meus irmãos, a força do seu poder estará conosco e nós andaremos com Ele. E é nessa noite, meus irmãos, você precisa dispor e ter azeite na sua vida. Precisa ter azeite na sua vida. Meu irmão, para uma lâmpada funcionar, precisa ser cheio do Espírito Santo. Para que a sua lâmpada venha a funcionar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ter azeite dentro da sua lâmpada. Meus irmãos, e quando nós olhamos para isso e olhamos para o texto, ser cheio do Espírito Santo exige ser constante. Não é um momento, não é uma hora de culto, 2 horas de culto ou 3 horas de culto, não é uma reunião que você vai no domingo que te deixa cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, as Escrituras nos estimulam a um exercício contínuo, a exercitar, ser cheio do Espírito Santo, a lutar para ser cheio do Espírito Santo. O pastor Billy Graham uma vez disse o seguinte: dobre o joelho e ore até que tenha vontade de orar. O pastor Martin Lloyd Jones, ele disse uma certa vez o seguinte: ore ao Senhor até que vocês sejam amigos íntimos. Nós temos que buscar ao Senhor e ser cheios do Espírito Santo. O Senhor, meus irmãos, quando nós abrimos o Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes no Evangelho, ele diz uma expressão, ele fala o seguinte: vinde a mim, vinde a mim. E nós, meus irmãos, temos que ir ao Senhor diariamente. Não é uma vez, não é quando nós nos convertemos, não é quando nós somos batizados com o Espírito Santo, não é quando, meus irmãos, nós somos batizados nas águas, não é quando você é apresentado na igreja, ou quando você recebe uma imposição de mãos e recebe do Senhor uma posição dentro da igreja. É um exercício diário nós estarmos na presença do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você que está hoje aqui ouvindo esse sermão, eu quero dizer o seguinte: o seu relacionamento com Deus não está bom. O seu relacionamento com Deus não está bom, porque pode melhorar a cada dia. Eu gosto muito de um ditado japonês que eles dizem o seguinte:
hoje eu sou 1% melhor do que ontem, mas sou 1% pior do que amanhã. Pode melhorar a cada dia, porque toda vez, meus irmãos, que nós chegamos à presença de Deus, nós chegamos à presença daquele que é absoluto, daquele que é infinito, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que pode fazer todas as coisas. E nós que somos limitados, nós que somos frágeis, nós que somos imperfeitos, quando chegamos à presença dele todos os dias, sempre tem algo a aprender com Deus, sempre tem algo para desfrutar de Deus. Deus não acabou o seu estoque, podemos sempre ver algo novo ele fazendo na nossa vida. Veremos um milagre, veremos portas sendo abertas, o inimigo sendo afastado das nossas vidas, porque Deus é muito maior do que tudo que nós fazemos até hoje. Tudo que nós conhecemos de Deus até hoje ainda é pouco diante do que Ele realmente é. Então o nosso relacionamento com Deus não está bom, pode melhorar, porque Ele quer esse relacionamento íntimo com Ele. Pode melhorar a cada dia, Deus tem mais para nos mostrar, Deus tem mais para desenvolver a intimidade com Ele. É o finito diante do infinito, é o limitado diante do ilimitado. A cada dia Deus tem mais um pouco para mostrar da grandeza dEle para nossas vidas. Quantas pessoas acham que já está bom, já sabe o suficiente, e mantém uma vida estática, limitada, diante de um Deus que é poderoso, um Deus que é grandioso, que tem todo o poder no céu e da terra, que governa o cosmos, imenso e imensurável aos nossos olhos, com a mesma facilidade que toma conta da nossa vida, com a mesma facilidade e atenção que olha para cada um de nós. Nós que estamos aqui hoje ainda não recebemos tudo que Deus tem a capacidade de nos dar. Nós que estamos aqui hoje não recebemos tudo que Deus tem capacidade de nos ensinar, de ter como relacionamento conosco. Por isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque nós podemos desfrutar mais de Deus. A teologia vai definir que a santificação é o processo pelo qual, vai dizer a teologia, e basicamente eu estou citando Orne Grune e Lois Berkhoff, que são dois teólogos. Ele diz o seguinte: a santificação é o processo pelo qual nós cristãos podemos nesta vida antecipar a felicidade eterna que nós teremos. A santificação é esse processo que ainda hoje, ainda na nossa carne pecadora, ainda nas nossas limitações, ainda nas nossas fragilidades, ainda no mundo a qual o príncipe desse século é Satanás, nós podemos vivenciar um pouco daquilo que nós vamos vivenciar na eternidade. Por isso o Senhor fala: enchei-vos do Espírito Santo. A cada dia, meus irmãos, nós podemos ser mais íntimos de Deus. A cada dia você, meus irmãos, você, meu irmão e minha irmã, nós que estamos aqui, podemos ser mais semelhante a Cristo Jesus. O azeite é essencial para uma lâmpada funcionar, e nós, como lâmpada de Deus, e nós somos a lâmpada de Deus, nós temos que ter azeite na nossa vida. Mas quando nós olhamos para os elementos de uma lâmpada no primeiro século, existe um segundo elemento. Existe um segundo elemento para que uma lâmpada venha a funcionar. Uma lamparina, para que possa ser acesa, ela necessita do azeite. No primeiro século, hoje em dia, é usado o querosene. No primeiro século era usado o azeite, mas uma lamparina também precisa de pavio. Se uma lamparina não tiver o pavio para acender, e o pavio não está molhado no azeite, ela não acende. Pode estar até com azeite na lamparina, mas se não tiver o pavio, não tem como acender. O pavio, meus irmãos, também é uma necessidade essencial para que possa uma lâmpada ser acesa. Para a luz, meus irmãos, ser vibrante. Para que uma luz ilumine o ambiente e beneficie todos que estão à volta. Não basta ter azeite, tem que ter também o pavio ali naquela lamparina.
O pavio precisa estar no azeite. E às vezes, não sei se você já viu uma lamparina, não sei se você já teve essa oportunidade, e hoje com o YouTube, quem nunca viu, pode abaixar um vídeo para ver. Existe momento que a luz do pavio fica fraco. Existe momento quando você liga o pavio, ele começa a enfraquecer, esmaecer o pavio, a iluminação da lamparina, e começa a fumegar, começa a sair uma fumaça negra do pavio, e todo o brilho sai do ambiente. A lâmpada deixa de produzir uma boa luz. E o que faz a pessoa? É necessário que a pessoa pegue aquele pavio, que às vezes ainda está dentro da lamparina, imerso, e comece a cortar, a limpar esse pavio, para tirar todo o excesso de fuligem que tem, e depois acender novamente. Assim, quando ele faz e tira todas essas rebarbas do pavio, meus irmãos, a lâmpada volta a brilhar com intensidade, o ambiente volta a ficar iluminado. O pavio precisa ser aparado, e para aparar o pavio é um processo delicado, porque o pavio no primeiro século era um produto caro. Era caro comprar o pavio, para você colocar, é caro ter uma lâmpada, e o trabalhador era assalariado, então ele tentava tirar o máximo cuidado possível, para que o pavio não possa ser ferido e perder sua qualidade. Tem que ser delicado. Isso significa, meus irmãos, que impõe um zelo constante que nós cristãos temos que ter com o pavio da nossa lâmpada. Nós temos que ter o zelo. Diariamente precisamos podar, cortar coisas do nosso pavio que está fumegando, que está tirando a chama. Nós temos que podar em nós o velho homem. Nós temos que podar em nós a herança adâmica que vive em nós. Precisamos vencer o pecado que tão de perto nos odeia, fugir da aparência do mal, resistir o diabo e glorificar a Deus em cada momento da nossa vida, em cada atitude. O pavio, meus irmãos, precisa ter atenção, e nós precisamos ter atenção à nossa vida. Precisa ser tratado, precisa ser aparado, para que a luz brilhe, para que a luz reflita, para que a luz ilumine. A lâmpada precisa produzir uma luz vibrante diariamente. Como está, meu irmão e minha irmã, seu pavio nessa noite? Como você veio à mesa do Senhor para celebrar a ceia, e como está o seu pavio? De repente você vira para mim e fala o seguinte: pastor, eu nem sei como que está o meu pavio. De repente você fala o seguinte: pastor, está ruim, eu preciso limpar, tem algumas fumaças que eu preciso tirar, tem algumas foligens ali que eu preciso bater, eu preciso fazer alguma paragem ali. Mas de repente você fala o seguinte: pastor, eu nem sei como está o meu pavio. O Senhor, Ele olha para nós nesse salmo, no Sermão do Monte, dentro do Sermão do Monte, dentro do ensinamento dEle, e Ele nos ensina, Ele nos ilustra, Ele analisa para nós como está o nosso pavio. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças que nós estamos pregando de manhã, nós conseguimos analisar como está esse pavio. Será que nós somos humildes de espírito? Será que nós estamos sendo misericordiosos? Será que nós somos um exemplo de mansidão a todos que estão à volta? Será que nós somos pacificadores? Será que nós somos limpos de coração? Nós, meus irmãos, precisamos manter o pavio em boa ordem e bem aparado para que possa iluminar. E o nosso Senhor Jesus Cristo ensina como que Ele pode ficar bem aparado, como Ele pode ficar limpo. Nós precisamos, meus irmãos, ser de tal forma que nós conheçamos quem nós somos e sabemos quem Deus é na nossa vida. Como que nós somos frágeis e limitados e precisamos regularmente tomar conta de todas as áreas da nossa vida. E como Deus é e requer de nós que nós estejamos sempre prontos para que a nossa lâmpada esteja cheia de azeite. Precisa, meus irmãos, viver em acordo com os ensinamentos bíblicos, viver em acordo com as bem-aventuranças. O Senhor te chamou a cada um de nós que estamos aqui, para vivermos longe da aparência do mal e perto do Espírito Santo.
vivermos longe de todo o mal que nos rodeia e vivermos cheios do Espírito Santo. Nós temos que ver segundo a esse padrão a cada dia. Em Filipenses 2,15, vai dizer o seguinte, projete para mim, por favor, Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós temos que refletir como luzeiros no mundo, e para que nós possamos refletir como luzeiros no mundo, meus irmãos, nós precisamos estar cheios do azeite, cheios do Espírito Santo, e precisamos estar com o pavio aparado e pronto para estar aceso. Um homem, meus irmãos, nesse mundo, o ser humano nesse mundo, ou ele tem a luz de Cristo na sua vida, ou ele tem trevas na sua vida. Olhe nessa noite, olhe nesse momento a qual você estiver ceando, no momento que você estiver manifestando e pregando ao mundo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor. Olhe para o seu pavio nessa noite e deixa o Espírito Santo acender esse pavio e te encher de azeite. Esse esforço, meus irmãos, não é só hoje, ele precisa ser diário em nossa vida, porque como diz Paulo, maldito o homem que sou, maldito o homem que nós somos, meu Deus do céu, como é triste ver as coisas que nós queríamos fazer e não fazíamos, e as coisas que realmente nós fazemos, as palavras que queríamos falar e não falamos, e as palavras que realmente nós falamos. Nós vivemos, meu irmão, em um mundo mau, em um mundo grosseiro, em um mundo rude, em um mundo violento, aonde a verdade está corrompida, o amor a si mesmo envaidece as pessoas, e as pessoas estão todas cheias de si, se sentem valorizadas, se sentem, meus irmãos, boas e dignas diante de Deus, e a culpa é toda de Deus. Mas na realidade nós olhamos para esse mundo e vemos um mundo com atitudes indecentes, com atitudes imorais, com atitudes pecaminosas. Meus irmãos, a qualidade moral da geração que está à nossa volta é nula, não possui moral nenhuma, e nós precisamos iluminar esse mundo. Nós não podemos igualá-lo a ele, mas nós somos chamados para iluminá-los. E o Senhor nessa noite quer nos encher de azeite, quer que nós aparemos o nosso pavio, para que nós possamos ser exemplo para essa geração. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós que estamos aqui nesse momento, cada um de nós que estamos aqui fomos chamados por Deus, chamados por Deus para vencer o mal com o bem. Nós temos que vencer o mal com o bem. Em Romanos capítulo 12, verso 21, vai dizer o seguinte: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nós só vamos vencer o mal com o bem, cheios do Espírito Santo, com o nosso pavio aparado e pronto para ser aceso. Por isso eu convido a você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, preste atenção no seu pavio, enche a sua lâmpada de azeite, assim, dessa forma, a sua lâmpada vai funcionar, porque você é a lâmpada de Deus que está nessa terra, nós somos a lâmpada de Deus que está nessa terra, e nós precisamos iluminar bem. E terminando, meus irmãos, e concluindo a mensagem, e eu quero terminar essa meditação, voltando ao início, voltando à primeira frase que nós começamos a meditação, a primeira frase que foi proferida. Eu disse quando começamos essa meditação, quanto mais somos, menos somos, quanto mais sou, menos sou.
Meu irmão, minha irmã, quanto mais você é semelhante a Cristo, menos você é semelhante ao mundo. Quanto mais nós somos semelhante a Cristo, menos nós somos semelhante ao mundo. Quanto, meus irmãos, mais íntimos de Deus nós somos, menos íntimo do mundo nós somos. Quanto mais cidadão da Nova Jerusalém nós somos, menos cidadão dessa terra nós somos. Quanto mais luz nós produzimos na nossa vida, menos trevas nós encontramos ao nosso redor. Nós somos a luz desse mundo. Quanto mais somos, menos somos. Quanto mais você é, menos você é. Porque com o Espírito Santo nós somos outra pessoa. Nós somos o Filho do Deus vivo. Com o Espírito Santo em nossas vidas nós somos diferentes. Nós não somos a mesma pessoa. E a cada dia nós somos transformados de graça em graça, de glória em glória, à semelhança do Cristo, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Esse, meu irmão, deve ser o nosso maior desejo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que você entrou nessa noite na igreja. Mas o seu maior desejo nessa noite deve ser cheio do Espírito Santo. É que você seja morada do Espírito Santo. É que a intimidade com Deus cresça tão grande dia a dia, que não seja mais a sua vontade, mas que seja a vontade de Deus na sua vida. Que não seja o teu querer, mas que seja o querer de Deus na sua vida. Que não seja, meus irmãos, as notícias do mundo que venham te apavorar, mas seja a palavra confortante do Espírito Santo que venha te acalentar diariamente. Muitas pessoas não conseguem contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Isso porque, meus irmãos, não estão procurando viver da forma que Deus quer. Não buscam ser cheios do Espírito Santo. Não buscam parar os pavios da sua vida. Mas, meus irmãos, Deus a cada dia, a cada momento, quer revelar para você, quer revelar para mim, como é estar debaixo da sua presença, como é estar debaixo das suas asas, como é passar pelo vale da sombra da morte e não ter medo nenhum, como é ser agredido e isso não te ferir, como é ter a geladeira vazia e saber que Deus proverá, como é ter uma enfermidade e saber que Jeová Jireh, Jeová Rafá, que o Senhor é o Senhor que cura, que é o Rafael, que é o Deus que cura. Isso Ele quer ensinar para nós. Ele quer ensinar para cada um de nós como é chegar na presença dEle e ter a resposta dEle para os nossos problemas, ter respostas de Deus para a nossa ansiedade. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje é o dia que o Senhor fez. Agora é o momento que Ele está realizando para a sua vida, para que o Espírito Santo desça, para que a Shekinah do Senhor desça sobre você e a sua vida transforme de uma tal forma que você passe e saia daqui hoje e fale o seguinte: nunca aconteceu isso na minha vida. Nós não estamos diante do pastor Márcio, não estamos diante dos oficiais nem do Ministério de Louvor. Nós estamos diante daquele que tem todo o poder no céu e da terra, diante daquele que morreu e ressuscitou, e nós vamos à mesa daqui a pouquinho celebrar. E é Ele que diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele que quer te encher do azeite, quer encher a sua lâmpada. Então, meu irmão, meu amigo, chegue diante a presença do Senhor, se derrame diante da presença dEle, busque a face do Senhor, busque a face do Senhor, abra o seu coração,
porque nessa noite o Senhor te escuta. O Senhor faz cair todas as barreiras, todos os empecilhos. Mas pastor, o Senhor não sabe como está a minha vida. Mas o Senhor faz cair as barreiras da sua vida. Peça para Ele acender nessa noite a sua lamparina. Peça para Ele colocar azeite na sua lamparina, na sua lâmpada. Seja uma lâmpada que funcione na presença do Senhor, na presença de Deus, porque a bondade do Senhor te liberta nessa noite. É nesse momento, é agora que o Senhor vai falar contigo e está falando, quebrando todas as barreiras que estão no seu coração, trazendo toda a novidade que você outrora tinha e não sabe mais. Esse é o momento, é agora, porque meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você que está aqui nesse momento, você que está em casa, você é lâmpada de Deus, é lâmpada de Deus e precisa estar acesa. Hoje é o dia para o Senhor mudar a sua vida. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor.